O deputado federal Luiz Lima, do Partido Novo do Rio de Janeiro, criticou o desfile em homenagem ao presidente Lula. Diz que a legenda vai acionar mais uma vez a Justiça Eleitoral. Acompanhe. Foi um péssimo uso do recurso público, uma propaganda eleitoral, sim, antecipada, mas o principal para o Partido Novo foi um crime. O que aconteceu aqui foi um crime baseado na nossa própria Constituição. As evidências explodiram na Marquês de Sapucaí e nós vamos continuar, de fato, denunciando essa aberração e esse desrespeito com o recurso público. E para nós, além de todas as agressões, presidente Bolsonaro numa grade, vestido como palhaço Bozo, pena que a Liesa não teve atitude, né? A Liga das Escolas de Samba. O carnaval no Rio de Janeiro nunca foi feito para dividir, sempre foi feito para somar. O Partido Novo ingressará com um pedido de inexigibilidade assim que for feito o registro da candidatura do presidente Lula à reeleição. Eu quero as análises de Natália e Ranier. Ranier, a gente vê aí uma guerra de versões entre governo e oposição. Dentro de tudo que assistimos na Sapucaí e as repercussões que temos acompanhado, é possível dizer qual deve ser a posição do TSE em relação aos questionamentos, especialmente dos parlamentares da direita? Olha, Celso, muito possivelmente, ou talvez muito provavelmente, em um ano eleitoral, com o presidente buscando a reeleição, eu acredito que é muito difícil haver uma punição como a que o Partido Novo, por exemplo, e parlamentares do PL estão defendendo, que é a cassação do registro de candidatura, ou seja, impedir o presidente Lula de disputar a reeleição. Há discussão ali sobre propaganda antecipada, e isso resultaria numa multa que é uma pena muito mais leve e que os partidos avaliam nos bastidores que não faz grande diferença. Essa punição ela é possível de ser aplicada. Agora, neste ano eleitoral, você retirar o presidente da República da tentativa de reeleição, ele estando no cargo, com a máquina na mão, com apoio aí de ministros e etc., e ele tem interlocução no judiciário, obviamente, eu acho improvável que isso ocorra. Já num cenário futuro, Celso, em 2027, caso o presidente perca a eleição, ele pode cair na mesma situação que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado 2 vezes pelo TSE por abuso de poder econômico, político, uso indevido dos meios de comunicação naquelas reuniões lá em 2022 que ele chamou os embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas e também nas festividades do 7 de setembro do ano de 2022. Ele foi condenado justamente quando ele já estava fora do poder, tinha perdido a eleição, estava sob julgamento ali já em meio à trama golpista e também no impacto do 8 de janeiro de 2023, ou seja, politicamente estava em frangalhos. Aí é uma situação diferente. Nessa situação atual, eu vejo como pouquíssimo provável uma possibilidade do TSE impedir o presidente Lula de disputar a reeleição em razão desse desfile da escola de samba. Natália, nesse carnaval, nós vimos aí o presidente Lula presente no carnaval do Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro. O Carnaval de São Paulo, o maior colégio eleitoral, também é importante, mas não foi prestigiado pelos políticos, né? Quais os impactos eleitorais positivos e negativos dessa agenda de Lula? Então, Celso, essa agenda de Lula, os próprios assessores do presidente, eles ainda estão fazendo esses cálculos, né? As contas do que pesou mais, né? Os aspectos positivos, porque nas redes sociais do próprio presidente se fez questão de subir, né, o conteúdo em que ele aparecia lá em Salvador, cantando, interagindo com os blocos de rua lá de Salvador, o mesmo lá no Recife e no Rio de Janeiro, apontando aí que o presidente teve nesses locais, que tradicionalmente são locais do campo progressista, em que Lula sempre venceu, isso continua. Então a avaliação é de que Lula demonstra vitalidade no momento que até os opositores questionam a idade dele, se ele teria vitalidade para aguentar mais uma campanha. Seria uma resposta a quem tenta enfraquecer Lula com esse argumento etarista. Ao mesmo tempo, eu hoje conversando com parlamentares, sim,
há uma preocupação com essa agenda com os evangélicos. Hoje mais cedo a gente conversava com o deputado Antônio de Paula, que diz que o Lula ter ido ao sambódromo, eles entendem o simbolismo disso, é que Lula deu aval para o desfile da Acadêmicos de Niterói, em que uma das alas aparece fazendo críticas à família conservadora e que, portanto, essa atitude do presidente e do Partido dos Trabalhadores seria uma pá de cal, ou seja, estaria encerrada a relação entre evangélicos e o campo progressista, o campo que o presidente Lula representa. A conferir, relembrando que em 2022, no segundo turno, Lula teve que revelar e entregar uma carta ao povo evangélico, se comprometendo com assuntos que são polêmicos, como, por exemplo, ele disse na carta que pessoalmente é contra o aborto e também defendeu esse conceito de família tradicional, Celso.